Para a composição da última mesa de palestra deste seminário, convidamos como presidente desta mesa o general de Exército Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, ministro-presidente do Superior Tribunal Militar. Convidamos também o palestrante brigadier general Jan Pieter Speyk. Jan Pieter Speyk é assessor do ministro da Defesa da Holanda. Em maio de 2012, foi eleito presidente da Sociedade Internacional de Direito Militar e Direito de Guerra. Formou-se pela Academia Real Militar de Breda em 1978 e em Direito pela Universidade de Leiden em 1990, onde se graduou com louvor em Direito Constitucional, Administrativo e Militar. Mestre pela Faculdade King em Londres, no Reino Unido, no ano de 2007, tendo sido aprovado com mérito. Prestou, dentre outros, serviços na Alemanha, no Afeganistão, na Bélgica e na Inglaterra. Entrou para a reserva em 1º de fevereiro de 2013. Ouviremos a palestra do senhor Jan Pieter Speyk, que tem como tema o desenvolvimento da lei penal militar sobre a perspectiva internacional. Para isso, passamos a palavra ao presidente desta mesa, o general de Exército Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, para dar as boas-vindas ao nosso palestrante. É com grande satisfação e honra que estou aqui presidindo a última palestra do seminário e, particularmente, o general Jan Pieter Speyk, é um nome um pouco complicado, mas já colocaram aqui como soletrar, então ficou mais fácil. Mas é uma honra pelo currículo do general, tem muita experiência na área militar, e eu tenho certeza que a palestra dele, como uma palestra de encerramento, será de alto nível. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao general Speyk. Yeah. Speyk. Good. Thank you very much. A very good afternoon to you all, ladies and gentlemen, your excellencies and generals. It is a great pleasure. É um grande prazer para mim estar aqui hoje e eu agradeço muito ao general Cerqueira pelo convite e também à senhora vice-presidente Maria Elizabeth. Estamos muito honrados. Também nós da Sociedade Internacional de Direito Militar e da Lei de Guerra, da qual eu falarei daqui a pouco, pela primeira vez aqui representada no Brasil. Muito bem, espero que agora melhore. Permitam-me começar com uma pequena nota. Ontem nós aprendemos com o professor Faidel que nos Estados Unidos o rei Jorge III ainda é bastante prestigiado. Nós na Holanda não fazemos isso, pois nós temos uma longa história, especialmente no século XVII, nós tivemos problemas com os ingleses, então nós não honramos nem prestigiamos o rei Jorge III. Nós, no entanto, prestigiamos a rainha Máxima da América do Sul, que muito recentemente se tornou rainha junto com o seu marido William Alexander, tornou-se rei da Holanda. E agora, na capacidade de holandês, é muito bom olhar para esses laços. Eu pensei por um tempo em colocar aqui uma imagem da Rainha Máxima, como ontem o professor Faidel colocou uma imagem do rei Jorge III. Mas eu devo dizer que eu decidi contrário, pois tenho a certeza que pelo menos metade da audiência só ficaria olhando para a foto da Rainha Máxima. Mas o que nós fizemos então foi, como vocês podem ver, os antecedentes, aqui o fundo do slide é laranja,
e a Rainha Máxima também é agora membro da Casa Real de Orange-Nassau, que é o nome da nossa família real na Holanda. E eu descobri, enquanto viajava para o Brasil, que os nossos elos são bem antigos, pois foi um distante parente, um Juan Maurício Nassau, que foi governador de Recife, se eu pronunciei corretamente, durante 7 anos, em 1736 a 1734, se me lembro bem. E até tornámos-nos países vizinhos durante 300 anos. Como todos nós sabemos, o Brasil tem fronteira com quase todos os países na América do Sul, no continente sul-americano, e um desses países é o Suriname. E o Suriname, como vocês sabem, era holandês até 1975, era território da Holanda. E eu prometi aos meus colegas norte-americanos mencionar como tudo isso aconteceu. Como devem saber, os holandeses foram os primeiros donos do que agora é chamado Nova Iorque e da região ao redor da cidade de Nova Iorque. E nós chamávamos, na época, esse local de Nova Amsterdã. Mas, enfim, depois de 3 guerras e alguns conflitos, nós decidimos entregar a Nova Amsterdã. Na época, até era chamada de Nova Orange, durante um curto período de tempo, mas em troca disso nós obtivemos o Suriname. Algumas pessoas pensam que foi um mau negócio, foi uma má troca, mas enfim, foi o que aconteceu. Em deferência e também para o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que fez a brilhante primeira apresentação neste seminário, eu achei que seria uma boa ideia voltar ao tempo de Roma para iniciar, e vou fazer uma importante citação. Alguns de vocês podem pensar que a citação não está completamente correta, e têm razão, pois a citação correta de um famoso político chamado Cícero, como o professor Manuel Gonçalves escreveu escreveu várias frases, e uma delas foi pro Milone, e nessa oração Horácio pro Milone vão encontrar a expressão inter arma vigent leges, a lei dos silêncios entre armas, no contexto de armas ou num conflito armado. Um deles é uma famosa citação. Então o que eu fiz é que eu mudei essa citação ligeiramente, e o que vocês veem aqui na tela é inter armen figen, e a palavra figen, a palavra em latim significa regra. Então o que significa é agora as leis regem a interarma, pois esse é o tema que eu creio para uma conferência como esta. Pedimos perdão. Na situação de um conflito armado, nós deveríamos fazer cumprir as leis, e eu e vocês, como uma comunidade, tivemos um papel muito importante em nos levar até isso. E vou retornar a esse assunto. É uma segunda perspectiva, com um pouco de flexibilidade linguística, pois interarma também se poderia ler como sendo aquelas pessoas que vivem na comunidade das Forças Armadas, e as regras legais deveriam ser aplicáveis, e eu vou argumentar especificamente as regras legais deveriam ser aplicadas, e estes são os temas então que eu vou fazer nesta apresentação de encerramento, e que gostaria de compartilhar com vocês, gostaria de discutir com vocês duas perspectivas, e essas duas perspectivas estão muito próximas à Sociedade Internacional de Direito Militar e da Lei de Guerra. E a Madame Vice-Presidente Ministra Maria Elizabeth me pediu para dizer algumas palavras sobre a sociedade, e podem ver aqui a logomarca no topo desta transparência. A Sociedade Internacional é sediada em Bruxelas, na Bélgica, e já existe desde 1957. Cerca de 1000 membros em todo o mundo, e o objetivo
principal da sociedade, é bastante idealístico, digamos, é estudar e, mais do que isso, para disseminar o conhecimento naqueles campos do direito. Então, o direito militar, como eu digo, há 57 anos atrás, a lei de guerra, que nós agora chamaríamos a lei do conflito armado ou a lei internacional humanitária. E é uma plataforma para pessoas como vocês e eu, militares, profissionais do direito que estão interessados nestes campos. Então nós tentamos literalmente espalhar a palavra e espalhar o conhecimento sobre estas áreas do direito. E nós fazemos isto de vários modos. E a mais importante seria organizando conferências e seminários para estes profissionais do direito, basicamente em todas as partes do mundo, onde nós reunimos um número considerável de profissionais como vocês para discutir estes temas. E no passado recente nós tivemos em Pequim, na China, tivemos na Namíbia, tivemos em Tunis, na cidade de Quebec, em Dulaciara, em Riga, e na próxima semana, na quarta-feira, eu estarei no Chile, em Santiago do Chile, onde eu abrirei uma conferência junto com o meu bom amigo, Brigadeiro-Geral Valdo Martínez, que é o chefe do serviço legal do Exército chileno. E iremos discutir durante 2 dias e meio também os tópicos que são relevantes nesta conferência específica. Eu gostaria de convidá-los então a dar uma olhada agora no vosso tempo disponível no Estatuto da Sociedade Internacional e vão ver lá, está aqui o endereço na tela e claro, estão todos convidados a se tornarem membros. É tudo trilingüe, em francês, inglês e espanhol, e quando tivermos suficientes membros brasileiros, nós faremos uma versão da página web em português. Então, avançando agora para o conteúdo, vou voltar aqui ao meu texto que eu preparei. Então, 2 perspectivas, e a primeira perspectiva que eu gostaria de discutir com vocês é a perspectiva do espectro envolvente, onde os conselheiros legais das Forças Armadas têm que também evoluir, digamos. E na segunda parte da minha contribuição desta tarde, eu gostaria de abordar um tema muito importante para esta conferência, que é o desenvolvimento dos sistemas de justiça militar. Eu vou tentar fazer isto a partir de uma perspectiva europeia. Eu acho que nós, como não é uma audiência não europeia, eu acho que isso seria uma boa ideia. Bom, o papel evolutivo dos conselheiros legais no espectro da sua atuação nas Forças Armadas. Já que esta conferência está ocorrendo nas Américas, é importante dizer que o Dr. Richard Meyer já fez na sua apresentação que o primeiro conselheiro legal com as Forças Armadas foi um norte-americano, em 1775, para ser exato. O general George Washington nomeou William Tudor como o juiz-advogado do Exército Continental e depois ele foi nomeado como o primeiro juiz-advogado-geral. As tarefas dele certamente não chegaram ao nível operacional e passou algum tempo até chegarmos a esse tipo de evolução. Mas então vou dar um salto na história e vou agora para 1949, onde o artigo 82 do Protocolo Adicional número 1 à Convenção de Genebra, e como vocês sabem, prescreve que os conselheiros legais têm que estar disponíveis quando necessário para aconselhar os comandantes militares no nível apropriado na aplicação das convenções e o protocolo na instrução apropriada a ser dada às Forças Armadas. Hoje, todos os países que eu sei que todos têm conselheiros legais, a maioria deles são uniformizados, mas alguns, como na Alemanha, já foi observado, eles têm conselheiros legais, mas por razões históricas eles utilizam roupas civis durante o tempo de paz. Eu gostaria de mencionar 2 principais desenvolvimentos, que é o processo contínuo de desenvolvimento do corpo de lei chamado a Lei do Conflito Armado, ou a Lei Internacional Humanitária. Quando nós
fizemos a investigação nas últimas décadas, o escopo das operações militares mudou enormemente. A partir de um período estável durante a Guerra Fria, mas agora as Forças Armadas, incluindo as Forças Armadas brasileiras, eu vou referir isso mais adiante, são utilizadas para uma série de atividades num ambiente muito complexo. Nós vemos um crescente papel dos militares, essencialmente em operações civis, como assistência humanitária, e muito ativo aqui, segundo me disseram, e também programas de interdição de drogas. Mas também desempenham um papel essencial na construção destas missões. Numa perspectiva legal militar ou do direito militar, isso representa uma grande mudança. E a importância das normas legais neste vasto espectro de atividades cresceu enormemente. O ambiente legal das operações militares atuais agora envolvem, como regra, o enquadramento legal de múltiplos Estados e de organizações internacionais, como as Nações Unidas e alguns corpos das Nações Unidas em missões especiais. E não apenas o escopo dessas normas legais aumentou enormemente, como também o que eu chamaria dos parâmetros legais também se tornaram mais e mais refinados. E tudo isso conduz a uma crescente complexidade do ambiente, onde também há o escrutínio da mídia, da imprensa, o chamado efeito CNN, que é muito importante para as nossas tropas que estão em operações. O efeito de todos estes desenvolvimentos em contexto são múltiplos e em seu caráter. Primeiro, aplicando a regra, o Estado de Direito num contexto militar não é mais uma prerrogativa dos comandos militares, dos comandantes militares, melhor dito, mas por vezes também envolve uma questão política. Imaginem a complexa natureza das operações no Afeganistão, onde as forças de coalizão têm que operar num ambiente muito difícil, num vácuo legal, onde, por um lado, tem os guerreiros talibãs e, do outro lado, as nações sendo assistidas, onde uma nação não tem especificamente uma estrutura de direitos. Então, as complexidades militares e legais são mais visíveis em países que estão em insurgência. Isso também é um tópico que é muito relevante para a situação em alguns países aqui no continente americano. Situações de insurgência, onde a insurgência é obrigada a mobilizar tropas do governo, onde é questionado o princípio da legitimidade e o Estado de Direito, apesar das insurgências terem sido usarem técnicas ilegais como atos perfídios e terrorismo. E isso pode provocar a insurgência e pode resultar em ações similares e criar questionamentos sobre o comportamento moral, que é precisamente o objetivo desses insurgentes. E, obviamente, a provocação deveria ser contrariada, como vocês sabem, e a experiência ensina que a população só vai entender medidas contra a insurgência quando forem entendidas como decisões tomadas ao abrigo do Estado de Direito. Quando as medidas das forças de coalizão são legítimas, de acordo com o mandato das Nações Unidas ou com a lei do conflito armado, elas não devem ser implementadas por conta do risco de danos colaterais que em si mesmos poderiam ser inteiramente aceitáveis pelas normas de proporcionalidade. Isto reflete a realidade que o que interessa não é a perspectiva militar, mas a perspectiva política. Como o general Petraeus mencionou, uma questão essencial quando avançar numa determinada operação, ele disse: esta operação vai tirar gente ruim da rua do que queria. Por último, e não menos importante, e é muito importante no contexto deste seminário, é a questão da prestação de contas ou da responsabilização, e também à luz do que este tribunal é vocacionado.
nos desenvolvimentos da jurisprudência sobre a responsabilidade do comando no Tribunal Especial de Haia, de onde eu venho, mas eu estou convencido que há grandes brechas e guerras de crime. Crimes de guerra também serão julgados nos tribunais militares que têm sido discutidos nesses últimos dias, como eu aprendi em relação ao Tribunal da Colômbia na apresentação do professor Javier Rincón. Esta questão da responsabilização relaciona-se com o refinamento e a expansão das normas legais aplicáveis que são essenciais serem conhecidas pelas nossas tropas que estão no campo, regras legais envolvidas num conflito e a lei internacional humanitária. Quando nós olhamos para a Convenção de Genebra e os protocolos adicionais, e a maioria destas normas, especificamente do Protocolo Adicional 1, que ainda não foi ratificado muito amplamente, mas já se tornou uma lei aceitada por todos. Antes de eu concluir estas primeiras observações, há três desenvolvimentos de direito que são importantes tomar conhecimento e que realmente afetam as operações das nossas tropas no teatro de operações. O que foi publicado recentemente, o Manual de Guerra de Mísseis e do Ar, uma iniciativa de Harvard, que reuniu um grupo distinto de especialistas de direito sob a liderança do bem conhecido professor israelita Yoram Dinstein, e um comentário que descreve as regras e a discussão legal pertinente para o uso de armas de ar em conflitos modernos. Amanhã, ou esta manhã, num outro contexto, também a questão da guerra cibernética. Um professor americano, Michael Smith, que é o reitor da Faculdade de Direito da Academia Naval em Newport, foi responsável pela publicação de um livro que descreve importantes novas questões sobre a guerra cibernética. E, em terceiro lugar, a discussão sobre a aplicabilidade simultânea da Lei de Direitos Humanos e a Lei de Conflitos Armados, e como se dá essa interação entre esses dois corpos legais, ou esses dois conjuntos de normas legais. Cada vez é dada mais atenção específica na relação de definir alvos e nos chamadas operações de detenção. Isto não é um discurso académico, como vocês ouviram esta manhã na apresentação do professor Javier Rincón. Nesta parte do mundo, muito perto de vocês, na Colômbia, onde as forças regulares estão combatendo as guerrilhas FARC, essa é uma questão que ocorre diariamente. Pois quando você olha para esta vista, digamos, escolástica, você pode identificar uma certa questão onde o Estado de Direito se aplica e a abordagem da Lei de Direitos Humanos não se aplica tanto. Então, enquanto numa outra situação poderia ser caracterizada como uma região de conflito, a lei de conflito armado não seria aplicável, o que é totalmente diferente do modo de olhar para os efeitos. E como nós aprendemos hoje, na Colômbia, esse soldado não sabe bem por qual se pautar. Então, os soldados que não sabem qual lei se aplica, e até talvez o comando não saiba exatamente qual a legislação aplicável. Isso mais em geral e não uma questão acadêmica, com refinamento e ampliação das normas legais que têm que ser aplicadas pelas tropas no campo. Há um grande risco de que, quando algo vai errado, que algo pode acontecer nos tribunais. Eu argumentaria que é a responsabilidade dessa comunidade legal que está aqui, que a gente definitivamente preparemos nossas tropas para essas missões, para saber que normas legais estarão válidas. E para o Brasil, isso é um aspecto muito relevante. Eu sei que o Brasil está nos top 20 dos países que dão tropas às ONU. Há mais de 2.000 brasileiros fora. Em outros países,
policiais, tropas regulares, eles têm que ir operar nessas circunstâncias complicadas. Deixa eu ir para item número 2. Perto mais do aspecto penal de ver o sistema de justiça militar. E como eu expliquei para o coração do... deixa eu iniciar para que, como uma sociedade, respeitamos todas as escolhas que governos nacionais fazem nos sistemas de justiça militar. E é a posição da sociedade internacional de que é aconselhável que se tenha um sistema de justiça militar, e para substanciar essa posição, eu gostaria de ver um voto da Corte Suprema canadense, isso já foi mencionado pelo Chief Baker, e também pelo nosso colega da Corte Suprema. E deixa eu citar o texto. O propósito de um sistema separado de tribunais militares é para permitir às Forças Armadas para lidar diretamente com questões que lidam diretamente com disciplina, eficiência e moral da tropa. Para manter as tropas num estado de prontidão, os militares têm que ter a capacidade de forçar a disciplina interna e a disciplina militar. Isso tem que ser feito rapidamente e frequentemente, punido mais severamente, que seria, no caso, num tribunal civil, ou se um civil agisse tal. E isso que vai além das cortes ordinárias, você tem essa habilidade de recorrer a cortes criminais como uma regra geral, e para servir para as necessidades específicas das Forças Armadas. E por isso a necessidade de um tribunal em separado para colocar padrões diferentes em força. Essa decisão, particularmente, que é relacionada ao sistema canadense, mas num sentido mais geral, podemos identificar a necessidade de regras e regulamento específico que tem a ver com os padrões militares e as tarefas militares e as circunstâncias em que essas tarefas devem ser feitas. E, adicionalmente, a requisição de um sistema judicial que tem que ser rápido, mas justo e de alta qualidade para garantir a disciplina e da eficiência operacional das Forças Armadas. Comandantes, no relação a problemas disciplinares, e procuradores e advogados deveriam ser qualificados para apreciar e julgar comportamento de pessoal militar no contexto daquelas instituições militares. E também, e eu acho que isso é particularmente importante, e para julgar num contexto operacional, porque aqueles contextos operacionais são especificamente difíceis de entender para civis que nunca tiveram experiência ou que nunca tiveram no campo ou não têm relacionamento constante com as Forças Armadas. E esse argumento, porque sistemas de padrões diferentes legais vão ocorrer para esforços humanitários nessas operações. Nesse seminário, aprendemos extensivamente sobre os sistemas brasileiros e americanos, e obviamente também o sistema canadense e colombiano, todos com suas próprias características específicas e interessantes. E eu posso te garantir que, baseado nas conferências de lei comparativa organizadas pela Sociedade Internacional na ilha de Rhodes, em Grécia, que a diversidade dos sistemas de justiça militar é de uma caráter internacional e é comparativo à diversidade em hinos nacionais. E para parafrasear o Dr. Mayer ontem,
que estava falando de tirar o pelo de um gato, no sistema de justiça militar, que tem 193 formas de tirar a pele de um gato, tanto quanto são os países que existem no mundo. Eu vou aos poucos ir para a perspectiva europeia. Algumas características gerais desses 193 sistemas podem ser identificados, particularmente a origem dos sistemas legais nacionais. E apesar de que está menor a diferença, há ainda grandes diferenças entre os países que têm common law ou se comparado aos países que têm o sistema romano de lei. Um aspecto importante nesse respeito, e nós discutimos isso nos últimos dias, é o papel do comandante em países de common law, que são muito mais visíveis e de uma natureza determinante do que nos países que têm leis civis. E faço referência à apresentação do professor Feidel, que explicou isso, e a dicotomia entre os cortes militares que são convocadas nos common law countries, diferente das cortes permanentes, onde tem a lei romana. Nas décadas passadas e atualmente, como ouvimos hoje, muitas justiças militares, sistemas de justiça militar, são sob escrutínio público. Então eu vou tentar, como eu já anunciei, para botar um pouco de perspectiva do outro lado do Atlântico e dar alguns exemplos europeus e outros demais. Nem todos são positivos, eu posso garantir. Na Bélgica, que é o nosso país vizinho, onde a sociedade tem a sua sede, as cortes militares, em tempos de paz, foram completamente abolidas. Na República Tcheca, também as cortes durante o período de paz, foram abolidas em 94. E na França, isso é um desenvolvimento recente do ano passado, e aboliram os tribunais militares e introduziram câmeras militares em algumas cortes provincianas. E eles só são militares em nome, porque não há um indivíduo militar nessas cortes, nesses tribunais. São todos juízes civis. Isso são para delitos cometidos na França. Para delitos cometidos fora da França, tem um tribunal militaire, e esse tribunal, todos são civis. Então o aspecto militar desapareceu. No meu país, nos Países Baixos, as cortes marciais e os tribunais, que são muito comparativos ao sistema brasileiro, foram abolidos em 91 e foram substituídos por um sistema onde temos uma Câmara Militar e uma Corte Única que lida com todos os delitos militares e todo o pessoal militar. E nessa Câmara você tem 2 juízes civis e 1 militar. E eles têm muita experiência com questões militares. Noruega, você tem procuradores militares, mas em roupas civis, e eles fazem o processo de ofensas militares em cortes civis. Outros países que eu mencionei foi Canadá, Austrália e Taiwan, como eu mencionei. Há mudanças que estão sendo contempladas. Da perspectiva dos militares, eu falo de experiência, tem sempre uma profunda resistência à mudança. Essa profunda resistência à mudança é enraizada numa preocupação dos interesses do país em geral e dos militares e seus comandantes na sua responsabilidade única de portadores de, vamos dizer assim, de bandeira para requerimentos de disciplina e efetividade operacional. E vocês vão ver esses argumentos que o coronel Maxwell também falou. Tem uma forte convicção que toda mudança vai ser para o pior. Eu sugeria às autoridades relevantes que, quando confrontados chamados por uma sociedade democrática de que o sistema militar de justiça tem que mudar,
que é sábio para fazer uma análise cuidadosa, não diferentemente de um comandante operacional que analisaria todos os fatores relevantes, como as forças opositoras, terreno e clima, antes de embarcar numa operação. Não fazer isso ao seu próprio perigo, como todos nós já aprendemos no contexto europeu. Algumas vezes há um risco de perder o sistema de justiça militar inteiramente. E no Reino Unido tem um interessante exemplo nesse respeito. Temos aqui no King George III, que teve um escrutínio muito próximo da Corte Europeia de Direitos Humanos. Você tem o americano e você tem a versão europeia disso. E é uma corte bastante rígida, eu posso te garantir. É localizada em Estrasburgo, na França. Esses sistemas baseados do Common Law na Inglaterra tiveram que mudar o caráter completamente. E foi interessante para aprender num recente seminário que foi organizado pelo professor Fidel, que essas mudanças grandes foram inteiramente, eu dou ênfase a isso, parecem ter sido completamente aceitos pela liderança sênior militar e pelos alistados em geral também. E que a efetividade operacional das Forças Armadas do Reino Unido não foram diminuídas. Então, quais são as condições chaves para um sistema adequado de justiça militar, como definido pela Corte de Direitos Humanos em Estrasburgo? E essa corte consiste dos juízes mais sêniores de todos os membros estados europeus e outros partidos que participam dessa convenção. E por exemplo, incluiriam, por exemplo, a Turquia, que não é um membro da União Europeia. Numa série de julgamentos, na base dos procedimentos que foram trazidos mais por cidadãos holandeses e britânicos, a Corte estabeleceu uma série de regras baseado no que eu cito: o direito à liberdade e segurança, uma audiência pública e justa e um tribunal independente e imparcial estabelecido pela lei. Essas normas podem ser sumarizadas como seguem. Eu faço isso uma decisão muito importante que foi o Engel Ruling, que é de 76 e volta ao tempo em que nos Países Baixos tinha um conflito enorme na sociedade. Vocês podem lembrar os protestos em Paris, e nós tivemos algo semelhante em Amsterdã e nas cidades grandes, mas também nos militares. E naquela época ainda tínhamos um sistema de conscritos, e esses grupos de conscritos conseguiram convencer a liderança política de que seria sábio para nunca ter os regulamentos sobre corte de cabelo. E vocês podem lembrar, os homens tinham cabelos mais compridos do que algumas das senhoras aqui na audiência. Eles eram bem disciplinados, mas isso era realmente uma imagem impressionante. Esse senhor Engel foi colocado na cadeia por um período de 10 a 14 dias. Era como uma condenação de prisão, em que a porta foi trancada e ele não poderia sair de qualquer forma. Isso é a parte importante. Não havia um direito à apelação para uma autoridade mais alta. E aí a Corte Europeia, em 76, que não pode ser o caso, de que quando temos que é a retirada da liberdade do indivíduo, que aquele indivíduo tem direito a procedimentos, que a sua detenção vai ser decidida rapidamente por uma corte, e não pode ser o caso de que comandantes militares possam impedir um indivíduo da sua liberdade e que na sua execução material é idêntico a um confinamento numa prisão.
Aí eu vou para o Reino Unido, tem uma decisão famosa, que é a decisão Findlay, em 1997. Tem alguns aspectos dessa decisão que são relevantes. São relevantes para nós essa tarde. O primeiro é para a discussão do sistema americano, um tribunal militar em que o oficial que convoca tem a determinação da sua composição e todos os membros são menores em patente do que esse oficial, e a decisão é sujeita à confirmação desse oficial que convocou no seu papel como um oficial, isso não é imparcial ou independente, não é um sistema imparcial ou independente como requisito da convenção. E sobre a independência do presidente de uma corte marcial, que temos em 2003, em que o Reino Unido já tinha mudado materialmente, que em cortes marciais o permanente presidente realmente deve ser independente da cadeia de comando e os membros ordinários devem estar restritos por regulações muito rígidas sobre confidencialidade sobre as reuniões e um guia compreensivo em como fazer o seu papel. Isso foi o ruling de Cooper em 2003. E o Cooper, vocês também podem ver a presença num tribunal marcial de um civil com qualificações corretas e com papel pivô nos procedimentos, constitui uma importante salvaguarda e uma garantia significativa da independência dos procedimentos da Corte Marcial. Há uma outra norma de uma Corte Europeia que fala sobre a posição do juiz Baker, que explica que em níveis mais altos e no nível da Corte Suprema o tribunal deveria ser completamente civil. Como dito, o sistema britânico é baseado nestes princípios, enquanto reteve o seu papel original como garantia para a efetividade operacional. Visto uma perspectiva europeia, estes princípios parecem refletir não apenas a opinião da Corte Europeia, mas também a opinião do público em geral, com salvaguardas quanto aos procedimentos judiciais militares a serem aplicados. Estas mesmas noções agora parecem influenciar o debate tanto no Canadá quanto na Austrália. Mas, como eu disse anteriormente, é para os parlamentos e governos nacionais para decidir como está a estruturar o seu sistema de justiça militar, levando em consideração as exigências nacionais, as noções legais e a cultura. Em conclusão, eu diria, senhores e senhoras, e eu quero voltar à primeira parte da minha apresentação, de que nós na comunidade legal e nós como militares e como profissionais do direito civis, nós somos responsáveis por cuidar de que todo o nosso pessoal militar que vai ser mobilizado esteja bem preparado para um contexto legal muito complexo onde eles devem operar. E a minha segunda conclusão é que nós deveríamos saudar os nossos sistemas de justiça militar. Nós deveríamos cuidar deles, pois eles são altamente importantes para o bom funcionamento das nossas forças militares, como foi muito bem argumentado e defendido neste seminário por vários oradores. E também argumentaria de que é necessário adaptar quando chegar o tempo, pois temos que avançar. E como eu comecei dizendo, fazendo menção ao orador Cícero do tempo do Império Romano, eu poderia terminar com um filósofo grego para acrescentar uma outra perspectiva europeia com as palavras Pontarém, que é um famoso filósofo grego que significa que tudo flui e tudo mudará. Bom, gostaria de agradecer ao General Cerqueira pela oportunidade de falar aqui. Como eu expliquei no início, eu me tornei agora um organizador profissional de conferências e seminários sobre tópicos de direito militar e eu gostaria, a partir dessa posição, de saudar o General e o Tribunal, e especificamente o Comitê Organizador, liderado pela Madame Vice-Presidente Elizabeth, por este programa fantástico, pois eu raramente vejo um programa tão amplo, com tantas perspectivas de todos os lados, até mesmo as discussões que nós tivemos hoje
sobre o lado econômico de como nós deveríamos desenvolver-nos como sociedade de uma forma sábia, digamos assim. Então, este é um seminário de grande importância que certamente transcende as fronteiras das Américas com os seus tópicos. Então, uma grande saudação por isso. E mais uma vez gostaria de agradecer pela vossa atenção. Muito obrigado. I don't know whether it's time for questions, but I'd be happy. Creio que agora é tempo para perguntas que eu terei o maior prazer em responder. Sir. Thank you very much. Senhoras e senhores, acabamos de assistir uma excelente palestra do general Speake, que nos traz uma reflexão. São as mudanças das justiças militares no mundo, particularmente após o fim da Guerra Fria, o Muro de Berlim, e vários países que pertenciam à cortina de ferro, vamos dizer assim, se abriram para o Ocidente e houve uma série de modificações da justiça militar. Nós ainda aqui no Brasil mantemos a nossa tradição, até porque a nossa justiça militar ela faz parte do Poder Judiciário, talvez diferente de grande parte dos países que tem corte marcial. Nossos julgamentos, como todos sabem, seguem toda a sistemática do Judiciário brasileiro, não são diferentes. Então tem essa particularidade. A composição dos Conselhos de Justiça e aqui do próprio Tribunal é o escabinato, é o militar com o juiz togado. E temos que analisar também um aspecto importante, somente foi abordado com ênfase na Europa, é outra cultura, nível de vida mais alto. Então, cada vez que o país vai atingindo um nível de desenvolvimento, realmente há uma descompressão em relação às cortes marciais. Entretanto, nós não estamos nesse nível ainda. E como bem falou o palestrante, as nossas Forças Armadas, elas participam no dia a dia da vida do país. Nós cumprimos inúmeras missões em atendimento à população. Até, vamos dizer assim, a nossa principal missão é a defesa da pátria, mas cumprimos e treinamos muito mais para outro tipo de missão, que é em apoio à população. Temos diversas missões, não vou enumerar aqui, porque eu fui o comandante do COTEL, monitorava todas as operações. Inclusive, nós temos tropa no exterior, é o caso do Haiti. Aproximadamente, nós dobramos o efetivo, tendo em vista o terremoto que ocorreu naquele país. E o trabalho está sendo executado muito bem. Nós temos pequenos casos envolvendo militares na parte da justiça militar. Muito pouco. Mas já visto o alto nível de treinamento do pessoal e eles são orientados permanentemente como proceder com a população. Os desvios de conduta são mínimos, e preservando principalmente a hierarquia e disciplina. Então, eu gostaria de cumprimentar o general Speake pela excelente palestra e fica a reflexão de todos o que foi falado aqui. E vamos dar agora início ao debate. E aquele que quiser fazer pergunta, não tem comigo o papel da pergunta, mas poderá levantar o braço e nós passaremos o microfone. Professora Patrícia. Boa tarde. Patrícia, A minha indagação é sobre todos esses estudos que estão sendo realizados na base da legislação, se há algum estudo específico quanto aos procedimentos relativos a esses estudos, ou seja, a lei vai precisar de uma regulamentação e dos procedimentos também. Nós temos o processo judicial, mas vai existir os procedimentos abaixo do processo, de como esse processo vai dar. Se existe algum estudo que vise
um objetivo, um melhor procedimento antes de mesmo ser instaurado o processo. Could you maybe clarify your question a little bit? Maybe I lost something in the translation, but... Sim, sim. O processo, ele segue um ritmo com base legal. Então, geralmente, você tem um código que prevê todas as partes do processo. Mas o processo necessita de procedimentos. Esses procedimentos é que vão dar vida à maneira de caminhar do processo. Então, como há todo um estudo sobre o arcabouço de legislação sobre a jurisdição militar, se existe também um estudo como agilizar os procedimentos de uma forma de uniformizar para atingir uma maior eficiência e qualidade do próprio processo. Muito obrigado pelo esclarecimento. E é uma pergunta bastante interessante. Nós temos, como eu expliquei, conduzido uma investigação, creio que em 60 sistemas de justiça militar, e eu terei o maior prazer em compartilhar o resultado desse estudo com a senhora. Mas são realmente esses procedimentos que referiu que são muito dependentes das escolhas feitas em cada país. Em alguns países, os processos e procedimentos são essencialmente cópias do que é feito no Justiça Civil e Penal, enquanto que em outros países são sistemas completamente diferentes. E isso relaciona-se com os aspectos específicos do tribunal em cada caso. Porém, eu tenho a certeza que uma informação mais detalhada e eu estaria disponibilizando a informação que pode nos ajudar a identificar e as lições pelas quais nós podemos melhorar os nossos sistemas nacionais. Muito obrigado. Obrigado, doutora Patrícia. Passaria a palavra agora ao doutor Javier, professor Javier, da Colômbia. General, a minha pergunta é a seguinte: o senhor falou de uma situação particular ou de uma solução, talvez, para aplicar num país o direito internacional humanitário e o direito dos direitos humanos, ou as regras dos direitos humanos. Você falou que ao interior do país se podia escolher umas áreas onde ia ser aplicado o direito internacional humanitário e outras para aplicar os direitos humanos. Qual seria o critério para determinar onde vai ser aplicado o direito internacional humanitário e onde os direitos humanos, pensando, logicamente, num conflito interno, num conflito irregular, onde você tem dificuldade para claramente determinar qual é a região, vamos falar, livre de conflito? Muito obrigado, professor, por esta pergunta bastante desafiante, pois, na realidade, essencialmente isto remete, como sabem, à definição de um conflito armado. Quando nós temos um conflito armado, quando as leis do conflito armado se aplicam, e aí nós temos que olhar para vários critérios, eu mencionei alguns, um deles sendo a intensidade da violência que está ocorrendo. E isto em comparação com um tiroteio isolado, como, por exemplo, algo que pode ser visto como um estado de guerra, que é diferente. Nós vamos para o caráter das duas partes envolvidas. Como o senhor, obviamente,
Você menciona que de um lado teria tropas governamentais, mas qual é o nível organizacional dos seus adversários? São indivíduos isolados ou existe alguma forma de organização? Existe alguma forma de estrutura de comando? Por outro lado, quando nós olhamos para a situação da aplicabilidade dos direitos humanos, isso seria mais no contexto de uma situação de lei e ordem, uma situação onde o governo nacional, falando de modo geral, tem o controle sobre o que ocorre nas ruas, onde, de modo geral, nós podemos dizer que uma força policial poderia manter a lei e ordem. Há outros critérios, mas, digamos, estes seriam para uma imagem genérica. E nós estamos falando, essencialmente, de uma série de áreas cinzentas, indefinidas, que são muito difíceis de definir, e alguém poderia argumentar que durante um período limitado de tempo a qualificação possivelmente modificaria de A para B e retornaria eventualmente. Então este é o problema e, como eu já disse, eu creio que o professor, na minha apresentação, que foi uma abordagem, digamos, escolástica e relativamente difícil de implementar, mas nós não podemos negar que esta é uma discussão que realmente está sendo cada vez mais importante e está tendo uma importância crescente. Mais algum debatedor? Any other... Doutor Edmundo, por favor. Queria cumprimentar o conferencista, sobretudo enfatizando uma circunstância que o expositor revelou, que para mim foi muito gratificante, qual seja, de que o conferencista é hoje um coordenador profissional de seminários, de congressos, visando o estudo e a reflexão sobre direito penal em várias partes do mundo. Por outro lado, a outra indagação que, a rigor, seria apenas um pedido de informações. Eu, com muita honra, já entreguei e integrei o quadro da Sociedade Internacional de Direito Penal e da Guerra. Já participei, inclusive, de um congresso em Ankara. E eu gostaria de pedir informação acerca da representação da sociedade aqui no Brasil. Que ela já teve uma representação, a sociedade, que, por sinal, funcionou muito bem e, inclusive, deu uma modesta contribuição aos debates internacionais. Então, eu gostaria de saber como é que se encontra a sociedade estruturada no Brasil hoje. E a terceira indagação se refere aos atos procedimentais que levam ao encaminhamento e o desenvolvimento dos processos tendentes à realização da justiça. Muito embora o eminente palestrante tenha se referido a 193 formas de se extrair a pele do gato, mas creio que, em razão de tratados internacionais, convenções internacionais, ou mesmo tendo em vista a estrutura do direito do Tribunal Penal Internacional e da Corte Europeia de Direitos Humanos, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em razão dessa estrutura internacional, creio que alguns modos de realização dos atos processuais tendentes a atender ou a responder ao devido e justo processo penal, alguns modos devem estar contemplados em vários, ou quase todos, pelo menos em vários, estatutos processuais, tais como o amplo direito de defesa, o princípio do contraditório, pelo menos esses e outros mais, do juízo natural, e muitos outros decorrentes do próprio conceito do devido e justo processo legal, como isso se passa nos diversos países.
A rápida resposta para a primeira questão é de que, até onde eu sei, neste momento, nós temos alguns indivíduos brasileiros que são membros da Sociedade Internacional de Direito Militar e da Lei de Guerra, mas seria possível organizar o que nós chamamos, na nossa terminologia, um grupo nacional, onde vocês organizariam a partir da comunidade de estudiosos do direito, aquelas pessoas que estão interessadas em participar dessa plataforma, como eu chamei, uma plataforma para troca de ideias e de perspectivas sobre este tópico do sistema de justiça militar, mas também de tópicos mais amplos. E eu aplaudiria, obviamente, uma iniciativa aqui no Brasil para reunir um grupo brasileiro com a sua própria liderança e com as suas atividades próprias. E isso poderia ser utilizado para fortalecer os laços entre os membros do grupo, como é feito em muitos outros países. Então eu recomendaria para organizar outras atividades e convidar outros especialistas na área. E eu ofereceria a vocês uma assistência que fosse necessária para estabelecer tal grupo. Então são muito bem-vindos nesse aspecto. Em relação à segunda pergunta, obviamente, eu não posso, esta tarde, me demandaria semanas para dar uma visão geral dos sistemas dos 193 países. Mas o que eu gostaria de dizer é que, sim, eu concordo, e eu creio que estava implícito no modo como fraseou a pergunta, eu concordo que é possível identificar, digamos, normas gerais. E quando nós olhamos para a jurisprudência desses diferentes tribunais internacionais, digamos assim, você pode desenhar uma linha na areia. Há realmente princípios básicos que deveriam ser aplicados. Poderíamos fazer uma lista desses princípios básicos. Mas, tendo dito isto, você também pode observar nas regras desses diferentes internacionais que as autoridades nacionais, como por exemplo a Autoridade Nacional do Brasil, há muito espaço de manobra quando esses princípios são garantidos. O resto, digamos, da construção ou do sistema pode ser modelado, neste caso, para atender às necessidades, no caso do Brasil. Então, eu creio que, em essência, esta seria a resposta à sua pergunta, e eu subscrevo e concordo que é uma boa ideia fazer essa identificação desses princípios gerais, digamos, um ponto de partida para a discussão e como avançar a partir daí. Muito obrigado. Bem, chegamos ao final. Vamos realizar os agradecimentos ao general Speck e, posteriormente, fazer um encerramento do seminário, que nós também teremos uma atividade mais tarde. O general Speck nos trouxe uma série de informações que serão bastante úteis a todos que participaram do seminário, e realmente ele fez o encerramento do seminário com uma palestra de alto nível. Então, só temos a agradecer. E, para reconhecer esse nosso agradecimento, gostaria de passar ao general Speck uma lembrança do Superior Tribunal Militar. E, ao mesmo tempo, solicito a todos uma salva de palmas. Neste momento, o seminário presta homenagens ao palestrante, o brigadeiro-general Jan-Pieter Speck, na pessoa do general de Exército, ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, Raimundo Nonato de Cerqueira Filho. Neste momento, esta mesa de honra será desfeita, mas solicitamos a todos os presentes que permaneçam em seus lugares para darmos início à cerimônia de encerramento da segunda etapa do Seminário Sul e Norte-Americano de Direito Constitucional e Militar. Nós queremos ainda pedir
a todos os presentes a gentileza de devolverem os crachás e os equipamentos de tradução simultânea ao final deste evento. Senhoras e senhores, solicitamos a gentileza de todos, para que todos fiquem de pé e em posição de respeito para o canto do hino da Justiça Militar da União, letra e música do ministro Olimpo Pereira da Silva Júnior e arranjo do maestro capitão da Aeronáutica Jaziel Pereira da Silva. Justiça militar de um povo heróico, bravo e varonil, a mais antiga do Brasil, que vem servindo essa nação com garra, amor e devoção, atuante em todo o território nacional, garante a lei em nossa força federal, presente na guerra e na paz, justiça rápida e eficaz. A espada e a toga juntas fazem seu papel, mantendo a disciplina dentro do quartel, cumprindo com a sua missão. Justiça Militar da União. Justiça Militar, a sua história é a história do país, de glórias que vem da raiz, de heróis de todas as gerações, de exemplo para todas as nações. A ordem e a lei são metas sempre a cumprir, seu braço aponta o rumo para onde seguir, fiel à Constituição. Justiça Militar da União. Para compor a mesa de encerramento, convidamos o general de Exército Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, ministro-presidente do Superior Tribunal Militar. Convidamos também a doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, ministra vice-presidente do Superior Tribunal Militar e coordenadora geral deste seminário. Convidamos ainda o doutor Cosme Joaquim, vice-presidente do Supremo Tribunal Militar de Angola. Palavras da doutora Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, ministra vice-presidente do Superior Tribunal Militar e coordenadora geral deste seminário, que fará os agradecimentos. Boa tarde, senhoras e senhores. No encerramento deste prestigioso seminário, minhas palavras iniciais são para agradecer a todos aqueles que contribuíram para a sua realização. Eu agradeço inicialmente ao presidente desta casa,
ministro Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, pelo apoio incondicional. Ao diretor-geral da Secretaria do STM, Coronel Luciano Teófilo, e demais diretorias. A assessoria de comunicação, na pessoa do Coronel Maurício e sua equipe, a assessoria de cerimonial do Superior Tribunal Militar e do Ministério Público Militar, Milena Salvador e Amanda Salvador, e suas equipes, pelo incansável trabalho, ao secretário de Segurança Institucional, Dr. Fernando Barcelos, e ao chefe do setor de transporte, o senhor Castro e sua equipe, que me apoiaram incondicionalmente. O senhor Castro sempre foi um grande parceiro em todos os eventos que eu realizo neste tribunal. Aos integrantes da TV e Rádio Justiça e emissoras das Forças Armadas, aos ministros e subprocuradores que abrilhantaram com suas presenças e participações este evento, meus queridos colegas, aos nossos patrocinadores e apoiadores, Banco Mercantil do Brasil, a Majum, a NPM, Poupex, Uniceub, Banco Safra e, sobretudo, ao querido amigo Dr. Ricardo Nilman de Oliveira, pelo apoio incondicional. A toda a equipe do meu gabinete, na pessoa da doutora Célia, incansável na árdua tarefa de não permitir falhas nesse evento. E as falhas que houveram são todas minhas, assumo as responsabilidades, porque a doutora Célia foi absolutamente impecável, assim como a minha equipe. Muito, muito obrigada. Eu agradeço com um carinho especial aos distintos palestrantes, nacionais e estrangeiros, que vieram de tão longe, dos Estados Unidos, da Colômbia, do Canadá, da Holanda, para abrilhantar e enriquecer e ilustrar com suas presenças os nossos conhecimentos acadêmicos. A delegação de Angola, na pessoa do ilustre general Cosme Joaquim, vice-presidente do Supremo Tribunal Militar, que compareceu maciçamente neste profícuo encontro jurídico. Bem, e ditas estas importantes palavras de agradecimento, não é, eu gostaria de dizer que discutir o direito na Casa da Justiça Militar é extremamente importante, não apenas para ampliarmos os horizontes doutrinais e dogmáticos, mas para afirmarmos a nossa identidade como justiça especializada. Somos nós que detemos a expertise para julgar os crimes militares. Somos nós os responsáveis pela manutenção e a preservação da hierarquia e disciplina nas Forças Armadas, fundamental para a estabilidade do regime político. Somos nós, a justiça mais antiga do judiciário pátrio, legítima e constitucional, cuja atuação e precedentes honram e dignificam a democracia e a historiografia judicial. E por tudo isso, eu digo com veemência, nós merecemos o respeito e o reconhecimento da sociedade e da comunidade jurídica. Ao fim, eu cumprimento esta distinta plateia pela presença e pelo seu interesse em nos ouvir e parabenizo aqueles todos que, com o seu trabalho, labor e esforço, que aqui não foram nominados, atuaram para o sucesso desse proveitoso encontro jurídico. Muito obrigada. Obrigada a todos. Palavras do general de Exército Raimundo Nonato de Cerqueira Filho, ministro-presidente do Superior Tribunal Militar, que neste ato fará o encerramento da segunda etapa do seminário. Como eu já falei muito, eu vou só encerrar. Declaro encerrada a segunda etapa do Seminário Sul e Norte-Americano de Direito Constitucional e Militar.